falando sobre esses assuntos internacionais. Para isso tudo, eu chamo agora o professor de Relações Internacionais e coordenador do Laboratório de Análise em Segurança Internacional da Unifesp, o Acácio Augusto. Acácio, muito bom dia. É um prazer te ter aqui. A gente demorou um pouquinho para te chamar porque o noticiário hoje está um pouquinho maluco, mas vamos lá. Ficou um pouquinho mais maluco do que o normal por causa dessa nova taxação americana. Mas acho que antes da gente falar sobre a taxação americana, dá para ouvir a sua análise sobre essa questão toda do Hezbollah, de Israel e dos Estados Unidos. Até porque, para o presidente Donald Trump, essa é das principais pautas ultimamente. Ele quer sair da guerra, mas não consegue sair da guerra de jeito algum. Bom dia, professor. Desculpa, eu estava com o meu microfone mutado aqui. Não A culpa tem foi problema. minha, desculpa. Vamos seguir agora, então. Bom dia de novo. Bom dia, Natália. Eu estava dizendo que, de alguma maneira, as coisas têm relação, né? Porque o Trump já há algum tempo tem indicado digamos assim, uma disposição por se afastar um pouco desses conflitos onde a gente define como Oriente Médio, e investir mais num controle da região que é entendida há muito tempo como quintal dos Estados Unidos, que são as Américas, né? Especialmente a América Latina. O que aconteceu ali, nesse caso específico, né, é que a França, como membro permanente do Conselho de Segurança, convocou uma reunião de emergência desse conselho para ontem, dia 1º de junho, pedindo para que Israel retirasse as tropas do Líbano. Essas tropas israelenses estão no Líbano ali desde pelo menos setembro de 2024, onde houve também uma reação do Hezbollah em relação a essa ocupação militar da FDI, né, das Forças de Defesa Israelenses. E a França chama essa reunião do Conselho de Segurança, mas a reunião, como quase tudo no Conselho de Segurança já há alguns anos, foi irresoluta, né? Quer dizer, ela não adotou nenhum tipo de resolução, embora a França tenha pedido o cessar-fogo e a retirada das tropas israelenses do Líbano. Israel tenha se recusado a atender esse pedido, dizendo que vai combater o Hezbollah e acusa o Hezbollah de manter essas hostilidades. O que a gente pode concluir disso é que essa lógica policial, né, de acusações mútuas, de terror político, ainda dá o tom desses conflitos. E o que preocupa um pouco em relação à pauta anterior de vocês é que, à medida em que começa a se identificar grupos sob essa rubrica de terrorismo também aqui nas Américas, coisas parecidas podem começar a acontecer para esses lados de cá. Professor, acho que por isso mesmo a importância da gente já começar falando sobre a guerra, porque, sim, tá tudo muito ligado, né? A gente percebe, inclusive, que tá ligado para o humor do presidente Donald Trump, ele que é essa figura muitas vezes reconhecida como imprevisível, né? Sobre essa figura, agora falta vir dele a confirmação da taxação dos 25% ou não em relação às importações brasileiras. Por quê? O governo dele fez toda essa investigação com diversas frentes de práticas brasileiras sendo analisadas, de pirataria, Rua 25 de Março, PIX, desmatamento ilegal, combate à corrupção, as mídias sociais, montão de frente sendo analisada. Eles entenderam que essas práticas todas brasileiras são irrazoáveis na expressão utilizada por eles mesmos, e agora eles sugeriram ao presidente Donald Trump que tem aí essas próximas horas, esses próximos dias, para dizer sim, concordo, vamos taxar em 25% ou não. Acho que também é importante de ouvir agora a análise sua sobre o que pode acontecer com o Brasil e, talvez antes, o que pode vir do presidente Donald Trump. Não, vamos. Primeiro, uma coisa, né? Eu tenho um pouco de resistência a essa análise que toma o Trump como um sujeito assim imprevisível, como um sujeito irracional, como um sujeito que toma decisões meio de forma intempestiva. Ele tem esse estilo, ele alimenta esse estilo, que é um estilo mais ou menos comum dos últimos anos, do que se chama aí de extrema-direita no mundo inteiro.
Mas, na verdade, se você acompanha numa linha um pouco mais longa, as decisões dele têm lá a sua racionalidade dentro do que é a posição geopolítica dos Estados Unidos, né? Então, por que eu comecei falando que, de alguma maneira, essa questão no Líbano e Israel e as tensões do, por enquanto, cessar-fogo entre os Estados Unidos e o Irã tem a ver com essas taxações e com a também recente declaração de reconhecimento de facções criminosas brasileiras como agências terroristas, né, como grupos terroristas, é que, de alguma maneira, isso mostra uma coisa que tem sido colocada, talvez desde da crise de 2008, mas mais intensamente a partir ali de 2012, 2013, que é os Estados Unidos já não passeia sozinho no sistema internacional, né? Ainda é uma grande potência, ainda é a maior potência militar, ainda é uma potência econômica gigantesca, ainda é uma potência política muito grande, mas não passeia sozinho como foi até o fim da Guerra Fria, né? Especialmente ali nos anos 90. Então, por exemplo, todo o Oriente Médio, ele foi disputado durante a Guerra Fria entre os Estados Unidos e a União Soviética. Grande parte do nacionalismo árabe que dá origem a uma série de conflitos hoje, o próprio Irã, né, tem a ver com isso. E a partir dos anos 90, essa disputa não existe mais. Os Estados Unidos domina quase que sozinho aquela região. Iraque I, Iraque II, Guerra do Afeganistão, a própria Guerra ao Terror, eram formas dos Estados Unidos continuar exercendo seu controle por todo o sistema internacional. Hoje já não é tão assim, quer dizer, o Irã, por exemplo, nos apoios que ele expressa ali a grupos específicos, como o Hezbollah ou mesmo o Hamas, acaba funcionando como uma espécie de freio e contrapeso a esse domínio estadunidense. A presença econômica da China em vários lugares, inclusive nas Américas, também funciona como esse freio, esse contrapeso. E, de alguma maneira, me parece que esse segundo mandato do Trump, ele tem se preocupado menos com esse controle naquelas regiões ali do oeste da Ásia, do norte da África, que, por exemplo, recebeu grande atenção, sei lá, de governos democratas como o do Obama, e tem olhado mais para as Américas, né? Uhum. E aí que a gente chega nessa questão da taxação e na questão da acusação ou do target, né, de terrorismo para grupos como o PCC e o Comando Vermelho. Isso faz parte dessa estratégia de manter um domínio quanto mais direto e amplo possível das Américas, né? E o Brasil, nesse caso, é muito estratégico, é uma economia gigantesca, né? Acho que o Brasil e o México, nesse jogo do Trump, são países muito importantes. E me parece que, até independente da decisão final que ele vai ter em relação à taxação, essa notícia da taxação vinda logo depois da notícia da declaração das facções criminosas como grupos terroristas, são parte dessa política externa de controle do seu quintal. Uma espécie de volta da política que criou as ditaduras latinas aqui. Então, o que ele está dizendo? Ele está dizendo, olha, eu posso controlar isso por via de taxas e de sanções econômicas, de influência diplomática, de influência política, e se isso não funcionar, eu tenho o PCC e o CV aí como grupo terrorista que pode autorizar uma ação de defesa, uma ação militar, uma ação policial, como de alguma maneira já foi feito, por exemplo, em casos como o Plano Colômbia no final dos anos 90, em nome de combater os cartéis lá de Medellín e de Cali. O professor, queria te ouvir, então, falando sobre a América, sobre essas outras autoridades da direita, da extrema-direita, que estão ali muito fechadas com o presidente Donald Trump, ou que acenam, parece que a tudo que ele propõe, não só ele, mas o entorno dele, né? Essas figuras como Marco Rubio, que esteve com Flávio Bolsonaro na semana passada, lá na Casa Branca, um dia antes da colocação ali como terrorista do PCC e do CV, mas de Milei. Ontem a gente estava trazendo aqui também a notícia sobre o segundo turno das eleições na Colômbia, e o candidato Petro vai em segundo lugar para o segundo turno,
ele candidato da esquerda, e a extrema-direita vai com muito mais fôlego para o primeiro turno. E também tinha ali muito essa discussão do quanto ele já vinha elogiando o presidente Donald Trump. Enfim, eu queria que a gente falasse um pouco sobre essa América, principalmente latina, que tem diversos governantes agora da direita, se isso parece uma movimentação que aconteceu há alguns anos atrás, e o que isso também representa. Esses líderes todos, muitas vezes, deixando as suas próprias soberanias para acenar para o presidente Donald Trump. Assim, a influência dos Estados Unidos na América Latina, ela meio que independe de direita e esquerda, né? Ela existe fortemente há muito tempo. Vamos lembrar que tem poucos dias que o presidente Lula teve com Trump e firmou conversas, acordos, tal, porque de fato isso é uma característica da região há muito tempo. Agora, que há uma direita histórica nessa América Latina alinhada aos Estados Unidos, derivada de posições políticas das Forças Armadas, né? Vamos lembrar que grande parte das ditaduras latinas ali dos anos 60 e 70, elas foram fomentadas pela presença regular de membros das Forças Armadas brasileiras na Escola das Américas, que fomentou tanto o golpe de 64, depois, e os militares brasileiros do golpe de 64 levaram essa expertise para o golpe argentino, depois uruguaio, depois chileno e assim por diante. Então, nisso há uma constante, há uma continuidade histórica, não só da presença dos Estados Unidos, como do alinhamento dessa direita em relação a essa dominância dos Estados Unidos. A esquerda, em alguma medida, nas suas várias gradações também, né, desde uma esquerda mais moderada até uma mais revolucionária, sempre se posicionou contra o que era essa presença imperial dos Estados Unidos aqui na região. Mas me parece que mais recentemente isso passa menos por problemas relacionados à soberania, à defesa, e mais por essas questões policialescas, né? Então, por exemplo, o candidato da direita na Colômbia é muito parecido com o Bukele, de El Salvador. Isso. Né? Adota essa retórica de lei e ordem, que não é uma retórica também muito nova. Os anos 90 foram bastante marcados por esse tipo de política de superencarceramento, não só no Brasil, né, mas toda a América Latina. Então, o que eu poderia dizer isso indica um alinhamento maior em relação aos Estados Unidos. Né? Uhum. O Milei abertamente fala isso, o Flávio Bolsonaro, como candidato aqui no Brasil, já tem, né, falado isso, usou fotos dele com Trump, comemorou a tal declaração de que PCC e o CV seriam grupos terroristas. Agora, o que me parece é que isso vai muito mais ao encontro dos interesses dos Estados Unidos do que do interesse, enfim, das pessoas que vivem na América Latina. Acho que essa que tem que ser a discussão, entendeu? Não necessariamente é um problema de soberania ou não soberania, mas assim, isso atende aos interesses das pessoas aqui, porque, por exemplo, esse combate ao crime, né? Há quantos anos essa retórica está no debate público brasileiro? Há quantos anos se fala em endurecimento de penas? A gente tem poucos meses, se aprovou uma lei antifacção, se cria presídios federais de segurança máxima, e eu acho essa questão uma das mais curiosas do debate público, porque ela é um tipo de problema assim, onde o paciente está sofrendo de uma doença, se dá o mesmo remédio para eles há anos e ele não cura. E a cura que se fala para ele é mais desse remédio. Então, o que me preocupa mais diretamente, menos do que essas disputas partidárias, é o aumento desse tipo de política que, ao final, resulta em tragédias inimagináveis. Né? A gente não pode esquecer que, ainda no ano passado, a gente teve a chacina de mais de 120 pessoas naquela incursão da polícia no Alemão e na Penha, no estado do Rio de Janeiro, e isso é o resultado imediato desse tipo de política. Né?
A CECOT, que é o Centro de Detenção de Terroristas, né, que o Bukele criou em nome de combater as pandilhas, né, as gangues lá em El Salvador, elas são verdadeiros centros de tortura regulares, violam todo tipo de tratado de direitos humanos e tal. E me parece que na Colômbia o caminho do candidato à extrema-direita também seja esse. Mas eu vou insistir, eu acho que a gente precisa olhar isso para além de uma questão de esquerda e direita e olhar, bom, isso realmente está resolvendo as questões? Quer dizer, essas políticas de endurecimento, elas têm reduzido os índices... um conceito muito usado ultimamente, né? A sensação de segurança das pessoas. Não, pelo contrário. Quanto mais penas duras, quanto mais cadeia, mais as pessoas se sentem seguras. Então, me parece que essa retórica, ela funciona eleitoralmente. A direita, a extrema-direita se elege há muitos anos em cima disso, sei lá, desde o Maluf falando da rota na rua aqui em São Paulo. E o problema é que as pessoas não veem que ela não é efetiva, né? Não é nem uma questão assim, não vou nem discutir. Ela não é efetiva, porque se faz isso há 30 anos e há 30 anos as pessoas se sentem inseguras. Até mesmo os Estados Unidos entendem que a principal medida para combater esses grandes grupos é o sufocamento financeiro, né? Que não foi o que aconteceu na Operação Contenção no Rio de Janeiro, que tiveram todas essas mortes no complexo do Alemão e da Penha, bem diferente da operação da Polícia Federal em São Paulo contra o PCC, que foi atrás ali do dinheiro a carbono oculto, que está ali colocando os postos de combustíveis, a Faria Lima, antes mesmo a gente falar da operação Compliance Zero sobre Banco Master, e realmente colocar a Faria Lima como esse centro de mais um grupo organizado criminoso, não tem nada a ver com CV e PCC, embora tem parte da investigação da Polícia Federal lá no Rio de Janeiro que junta ali a coisa da Compliance Zero com milicianos, com o jogo do bicho, enfim, mas não tem exatamente a colocação do Daniel Varcaro ali próximo a PCC e CV, mas enfim, antes mesmo da Compliance Zero colocar a Faria Lima como um grande destaque nessas investigações, a Carbono Oculto já tinha colocado ali a Faria Lima com a ligação muito próxima, o financiamento e mais lavagem de dinheiro do PCC. Ô professor, ainda falando sobre Estados Unidos e sobre a relação com o Brasil, depois daquela questão toda do tarifaço do ano passado, isso, inclusive, a reação do presidente Lula ao tarifaço ajudou a aprovação do governo a melhorar, vinha numa baixa, a reação dele, do discurso da soberania nacional e de tudo mais, ajudou a aprovação dele melhorar. Um montão de coisa aconteceu, depois também veio a questão do Daniel Vorcari e tudo mais, mas principalmente as reuniões dos dois, né? Eles se encontram ali nos corredores da ONU em setembro, na abertura da Assembleia da ONU. O presidente Donald Trump fica encantado pelo presidente Lula, diz que houve uma excelente química, e aí eles começam uma sucessão de encontros que até acontecem agora, continuam acontecendo em 2026. Para além disso, tinha uma questão entre os dois países que não tinha sido resolvida ainda, que era essa aqui que a gente está mostrando, do embaixador dos Estados Unidos no Brasil. Essa vaga estava aberta, esse cargo estava aberto, e precisava do governo americano escolher quem seria esse embaixador. E agora a gente tem essa novidade também de ontem para hoje. E tem matéria aqui no Metrópolis.com, do Júnior Silva, trazendo quem é esse deputado da Flórida que foi indicado para ser o embaixador dos Estados Unidos ao Brasil. É o Daniel Pérez, que foi escolhido pelo Trump como esse embaixador dos Estados Unidos ao Brasil, um cargo fundamental para a relação entre dois países, e ele atualmente é o presidente da Câmara dos Representantes da Flórida. Tem essa matéria aí resumindo quem é esse personagem, mas o que a gente pode já dizer aqui de cara é que ele é um republicano, é do partido do presidente Donald Trump. E eu já vou perguntar para o professor, aproveitar que ele está aqui, para falar sobre isso. Por que é tão importante, ô professor, por que isso era também uma questão ali chata entre os dois países, do presidente Donald Trump ainda não ter indicado alguém para ocupar essa vaga? Quais são as questões que vêm com isso? O embaixador institucionalmente
a via de comunicação direta entre um Estado e outro, né? Então, o nome desse embaixador, quem ele é, o que ele representa, é de alguma maneira, e a diplomacia é cheia desses atos simbólicos, desses cuidados com as palavras, né? É uma indicação do que se espera nessa região. Quando você indica um deputado, você fica um tempão sem ter um embaixador no país. E aí, quando você indica, ele tem um determinado perfil político, né? No caso aí, um deputado da Flórida, republicano, a gente sabe o que significa a Flórida na política dos Estados Unidos, a gente sabe da relação da Flórida com toda a internacional de extrema-direita e tal, me parece uma indicação do que se espera em relação ao Brasil, né? Agora, eu vou insistir com o que eu estava falando antes, e você fez até o comentário em relação às operações como a Carbono Oculto. É preciso limpar o terreno dessas discussões, né? Não é possível que alguma coisa que mova tanto dinheiro quanto o varejo de substâncias ilícitas, ou mesmo essa ação de influencers, ou de bets, ou de cantores de funk, não é possível que tanto dinheiro que isso se mova não vá parar no sistema financeiro. Então, me parece que o caminho para entender essas ações é menos a declaração de que esse ou aquele grupo é terrorista, é menos as ações espetaculares e violentas das polícias civis e militares, e mais entender que isso faz parte do que a gente chama genericamente de capitalismo. Então, juntando aí uma coisa com a outra, né, me parece que ao indicar o embaixador da Flórida, republicano, dentro desse turbilhão de indicações do que se espera da região, e especialmente do Brasil em relação aos Estados Unidos, isso indica a posição que o Trump tem às, em breve, eleições brasileiras. Entendeu? Acho que é um pouco isso que ele está também colocando, como ele já colocou de maneira um tanto quanto explícita naquela foto famosa que saiu há pouco tempo com o Flávio Bolsonaro, mas de maneira mais geral, é um programa político para toda a região, né? Que está ali com o candidato da direita na Colômbia, que está com Milei como presidente da Argentina, que acho que está com Bukele pra caramba, assim, em El Salvador, e agora a bola da vez, depois, assim que passar o segundo turno da Colômbia, a bola da vez é o Brasil, né? Exatamente. E depois, né, depois das nossas eleições nacionais aqui em outubro, o próprio presidente Donald Trump vai ficar ali na expectativa do que vai acontecer em novembro, que é a renovação do Congresso, né, americano. E que isso, claro, também tem balizado ou preocupado as atitudes ali, não só do presidente Donald Trump, mas do staff, né, do entorno dele. Professor Acácio Augusto é professor de Relações Internacionais, entende tudo do assunto aqui da Unifesp. Professor, foi um prazer, a gente não tinha conversado aqui ainda no Acorda Metrópolis, a gente certamente vai voltar a te chamar, muito em breve.